Não cometa esse erro na sua academia ou no seu negócio. Antes do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e me ajudar a bater a meta de 200 inscritos. No vídeo de hoje eu vou comentar aqui um pouco sobre um erro que muitas pessoas, muitos empreendedores, quando estão começando, cometem. E se a gente não aprender com esse erro, pode acabar prejudicando muito o nosso negócio. E assim, gente, o que eu vou falar hoje é relacionado a academias, mas eu vejo que se você empreende com qualquer outra coisa, esse vídeo também pode te ajudar. E eu tenho certeza que você que está começando a empreender já sofreu, ou se você já é experiente, tenho certeza que ainda sofre com isso. Então, gente, o erro que a gente vai conversar hoje a respeito é sobre contratar errado, né? Hoje a gente sabe que é um problema muito grande no mercado de trabalho você achar bons funcionários. E pior do que ter aquela vaga em aberto é você contratar a pessoa errada, tá? Principalmente aqui, falando aqui da academia, você contratar um professor ou estagiário de forma errada prejudica muito toda a academia, todo o funcionamento. Por quê? O aluno vai sentir quando aquele instrutor, quando aquele estagiário não for bom, então o aluno vai reclamar, pode ter problemas e pequenos atritos com a equipe que acaba desajustando todo o funcionamento. Então isso prejudica muito a questão do atendimento da nossa academia, como também deixa todo o ambiente ruim. Então assim, a gente tem que ter, né, um cuidado redobrado na hora de contratar, tá? Dando aqui meu exemplo, graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa de professores, né? Então assim, eu tenho professores que estão comigo desde que eu abri a minha academia, tá bom? Então eu tenho um professor, o meu professor mais antigo está comigo desde o início. Primeiro dia que eu abri, ele já estava comigo, que vai fazer 4 anos agora. E a maioria, e os outros dois que têm uma academia, eles realmente estão comigo há mais de 3 anos. Enquanto na outra academia, eu tenho dois funcionários que estão comigo também há praticamente 3 anos, né? Tem alguns novos, mas que se encaixaram muito bem na equipe. Então, assim, eu não tenho muito problema na questão de funcionários, né? Professores. Mas você, na hora de contratar, tem que ter um cuidado redobrado, porque a gente que trabalha em academia, principalmente a gente que é academia de bairro pequena, onde a nossa prioridade tem que ser o atendimento, não basta você analisar o currículo do professor, do estagiário que está buscando uma vaga para trabalhar com você, porque ele pode ser muito bom tecnicamente, mas se ele não tiver uma boa capacidade de se relacionar com os alunos, toda a questão técnica não vai adiantar de nada. A gente tem que sempre tentar unir a questão técnica com a questão de relacionamento, tá? A gente, nós, donos de academia de bairro, que priorizamos o atendimento, temos que ter uma prioridade total no relacionamento com o cliente. E nós que somos donos, não estamos lá toda hora para tratar bem o cliente. Então, quem vai fazer esse papel é o funcionário, é o professor, são os estagiários, é a pessoa da recepção. Então, além da parte técnica desses funcionários, você tem que estar ligado em como está a parte de relacionamento, se ele se relaciona bem, se ele é simpático, né? Porque isso vai contar muito na questão da qualidade da experiência do cliente dentro do seu estabelecimento. Então, assim, em 4 anos, né, empreendendo, eu nunca demiti funcionário, nunca precisei. Minha equipe está bem alinhada desde o início com a questão de como eu quero que eles trabalhem. Mas outro erro que muita gente comete é o quê? Não tirar da equipe aquela pessoa que não está trabalhando da forma correta, né? Então, assim, quando a gente vê que um funcionário ou estagiário não está trabalhando alinhado com o restante da equipe, isso vai acabar prejudicando muito todo o funcionamento, né? Então, assim, é ideal que a gente realmente tente tirar, né, essa pessoa da equipe o quanto antes. Como eu falei, eu nunca tive problemas com funcionários, mas já tive problemas com estagiários que não trabalharam da forma que eu queria que trabalhasse. Então, assim, eu também sou uma pessoa bem tranquila na questão de eu sempre vou dando chances, né? Mas chega um momento que, infelizmente, não tem mais como continuar. Então, assim, a gente conversa uma vez, explica os erros, explica como é que a gente quer que seja feita, e pouco tempo depois a pessoa está cometendo os mesmos erros. A gente dá mais uma chance, a pessoa continua cometendo os mesmos erros. Infelizmente, daí a gente já tira que não, essa pessoa não tem a capacidade de trabalhar com a gente. Então é muito importante que a gente não deixe ela na equipe por muito tempo, porque como eu falei, o aluno vai sentir, vai chegar para reclamar com você e pode gerar sim pequenos atritos
dentro de uma equipe que já está bem alinhada. Então é ideal também que você não cometa o erro de permanecer na sua equipe uma pessoa que não está alinhada com a sua cultura, com a forma que você vai trabalhar. É muito importante que você, quando perceba que não tem jeito, que você desligue essa pessoa. Então, assim, hoje eu também tenho estagiários que estão comigo já chegando no limite de 2 anos, que é o tempo permitido. Né? Tem o que vai se formar agora, que eu já comuniquei a ele, que eu quero que ele continue com a gente depois de formado. Eu tenho estagiários muito bons comigo também, que entenderam como é que eu quero que trabalhe na minha academia e que fazem da forma correta. Mas eu já tive 4 ou 5 estagiários que tive que botar para fora, que tive que desligar o contrato de estágio porque não estava alinhado com o que eu queria. Né? Por exemplo, aqui eu não proíbo o celular, né? Mas uma academia lotada, o professor está escorado numa máquina, o estagiário está escorado numa máquina, olhando o celular enquanto a academia está lotada. Isso acontecia, né? Então a pessoa tá lá, vai lá ficar conversando com a recepção enquanto de costas para o salão da academia. Isso acontecia. Quando eu percebi que eu reclamava uma vez e a pessoa continuava fazendo, eu simplesmente não continuava com ele na equipe, porque, como eu falei, isso vai acabar prejudicando todo o elo que tem desde a recepção até os funcionários. Tá? Então é muito importante que você não cometa o erro também de permanecer com uma pessoa que você já percebeu que não vai dar certo, que não vai entregar a forma de atendimento que você quer. Aí você deve estar se perguntando, poxa, Ira, mas está muito difícil de achar instrutores para minha academia, até mesmo estagiários, e realmente está assim. Né? Hoje tem academias que estão abrindo que estão tendo essa dificuldade. E uma coisa que eu fiz, que eu posso deixar de dica para vocês é o quê? Percebam pessoas jovens aí que estão treinando na sua academia, que já conversou com você, ou conversou com os professores que têm interesse de fazer educação física, que têm sonho de trabalhar em academia, e aí a gente consegue fazer o quê? Falar com elas para entrarem na faculdade e a gente dá a oportunidade de estágio. Então, assim, eu tenho 3 estagiários que aconteceu isso. E hoje eles são os meus melhores estagiários. São pessoas que treinavam, adolescentes, né? Já treinavam com a gente sempre conversava sobre treino, sobre academia, eles sempre gostaram de trabalhar, de aprender sobre treino e querendo ou não, ficar na academia. Eu conversei com eles, eles entraram, começaram a faculdade, e desde que começaram a faculdade a gente começou, claro que esperou um pouquinho, né? Mas a gente convidou eles para estagiar com a gente, né? Então, assim, hoje eles estão estudando ainda, eles estão estagiando com a gente, mas como eles já treinavam com a gente, eles já sabiam como era que eu queria, que a questão, como era a questão do atendimento que eu queria. Então, assim, eles não tiveram dificuldade de se alinhar com a forma que eu queria que eu quero que meus funcionários atendam. Então, vocês podem estar fazendo algo parecido aí, né? Detectar pessoas jovens que estão terminando o ensino médio, que você vê que realmente tem vontade de aprender, que a gente consegue ver, né? E que vai iniciar na faculdade de educação física, você pode estar depois conversando com eles e dando essa oportunidade de estágio na sua academia. Eu percebi que é muito bom a gente pegar essas pessoas e, querendo ou não, ir moldando, né? Porque se a gente percebe que a pessoa realmente tem vontade de trabalhar, não tem preguiça, então, assim, tá querendo aprender, tá querendo crescer, a gente consegue sim ensinar eles e fazer com que eles consigam trabalhar da melhor forma dentro do nosso estabelecimento, com muito mais facilidade do que eu pegar uma pessoa que já trabalha em outra academia, que o funcionamento é totalmente diferente, que o atendimento é totalmente diferente. Fazer essa pessoa mudar totalmente a forma de atender é bem mais difícil. Então eu sempre procuro pegar pessoas que no início eles não têm tanta experiência em outras academias, porque eu vou conseguindo ir moldando elas, né, com mais facilidade. E nada disso serve se você não valoriza a sua equipe, tá? Então, assim, como eu falei, eu tô com a maioria dos meus funcionários desde o começo, por quê? Porque eles sabem que aqui eu valorizo eles, né? Sempre que eu consigo, eu aumento o salário, aumento a hora que eles ganham, dou bonificação, é, quando eles fazem hora extra, quando eu não pago a hora extra, eles realmente têm direito à folga, né? Porque a gente sabe que muitas empresas hoje têm um banco de horas lá, que a pessoa às vezes tem 100 horas acumuladas e não tira uma folga. Então aqui eu sempre tento dar as folgas dos feriados dentro do mesmo mês, dificilmente a pessoa fica com uma hora extra ou horas no banco de horas lá paradas, então sempre pequenas coisas dá pra gente valorizar bastante
um funcionário e fazer com que eles fiquem com a gente, tá? Então o vídeo de hoje é esse, gente. Queria falar um pouco sobre isso e eu quero a opinião de vocês. Vocês têm dificuldade aí de contratar professores, estagiários, recepcionistas? Me contei como está a situação de vocês por aí.